Bom dia, tudo bem com você? A paz do Senhor. É muito bom estar aqui de volta para mais um devocional. Estamos chegando no final de semana. Que coisa maravilhosa! E o final de um mês abençoado por Deus. Estamos findando o mês de março. Que coisa linda! E nós vamos hoje meditar numa palavra que eu quero trazer o título dizendo: Deus tem o controle. E eu quero te convidar nesta hora para orar comigo, para pedir ao Senhor que continue nos abençoando nesse dia. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui para juntos nos alimentar com esta palavra maravilhosa, com esta porção desse alimento que tu nos concede neste dia. Continua conosco, abençoa a vida de cada um que está nesse devocional, guarda, cobre com o teu sangue, dando um final de semana abençoado na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Vamos então? Olha só, se você puder, pegue a sua Bíblia, se não você anota, você só escuta, não tem problema. Contanto que vamos nos alimentar um pouco mais com este alimento maravilhoso que é a palavra de Deus. Vamos lá então? Então vamos nós. Eu quero ler esse texto que está no Evangelho de Lucas, mas é um texto que tanto ele está no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Marcos, quanto também em Mateus. Ele está, ele está em Marcos, ele está em Lucas e ele também está em Mateus. Os três evangelhos, nós temos esse texto que eu vou ler hoje, tá bom? Então, mas eu quero começar lendo ele no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Tem um texto interessante aí, o versículo 22 ao versículo 25 de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a eles, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E aí, no Evangelho de Mateus, a gente encontra essa mesma passagem que diz assim, ó, quando eles perguntam, no versículo de número 26 diz: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Isso é a pergunta de Jesus para os discípulos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a nossa pergunta no dia de hoje: qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Será que nós conseguimos medir o tamanho da nossa fé? E nós estamos falando no dia de hoje, neste devocional que está nos alimentando, trazendo que tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle. E nós temos aqui uma passagem onde Jesus, ele, para mostrar, para ensinar uma grande lição para os seus discípulos e trazer para nós também. Porque esta palavra chegou até nós e que coisa maravilhosa. Ela chegou no dia de hoje para dizer para você e para mim que Deus tem o controle. Então, fica tranquilo. Tudo está no controle de Deus. Não desanime. Coloca a tua fé em ação. Nós falamos sobre isso ontem, a respeito de ter ação da bênção que já estava com você. E hoje o Senhor traz essa palavra para nós, falando também de fé.
qual é o tamanho da sua fé. Nós encontramos aqui esse relato que Jesus entra no barco. E uma coisa interessante, me chama muita atenção nesse texto, que a Bíblia diz que Jesus adormece. Por quê? Porque Jesus também, ele estava como homem e ele cansa. Quantas vezes nós cansamos? Às vezes eu vejo pessoas em igreja cochilando. É interessante isso, né? Crianças, muitas vezes, a maioria delas chegam na igreja, brincam tanto durante o dia, chega na igreja, deita no colo do pai e da mãe e dorme. E Jesus cansou. Ele simplesmente dorme, mas tudo aquilo tinha um plano. Tudo está no controle de Deus. Havia uma lição a ser ensinada. E essa lição está sendo passada para nós nessa manhã. E a Bíblia diz que Jesus dorme, mas o vento se levanta, a tempestade vem, eles estão com medo. E eles de repente, eram pescadores, eles de repente, eles olham e o mestre está ali, quem mandou eles atravessar. Eles estavam ali porque Jesus mandou, eles estavam obedecendo. E agora? E agora? O vento estava grande, as ondas estavam balançando o barco, havia perigo. Mas uma coisa que eles não perceberam, não tomaram posse daquilo naquela hora, não tiveram a sua fé aumentada em olhar e saber que Jesus estava ali. E eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Mas eles chegam lá e acordam Jesus. Talvez eles tenham acordado Jesus só para dizer assim, acorda porque a gente vai virar tudo aqui e você vai morrer dormindo. Mas sabe de uma coisa? Jesus estava dormindo, aguardando. Quando eles chamam mestre, mestre, olha o que diz aqui, ó. E os seus discípulos, versículo 25 do capítulo 8, eu estou lendo Mateus agora. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos. Lucas fala, mestre, não é? Mestre, mestre, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis? E aí o evangelho de Lucas, ele diz assim, ó. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele quem? Jesus, levantando-se, ele não pula no barco, ele levanta calmamente. Isso é de quem tem o controle de tudo. Repreendeu o vento, repreendeu o mar, repreendeu as águas e cessaram. Toda aquela agonia cessou e fez-se grande bonança. Ficou tudo tranquilo. E é isso que o Senhor está fazendo na nossa vida no dia de hoje. A tempestade levantou, pede a Jesus o socorro. Ele tem o controle da tua vida. Ele tem o controle de tudo que está acontecendo. E aí, diz aqui a palavra, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? Imagina você. Você está hoje precisando de uma grande bênção, de uma cura de uma enfermidade. E quando você terminar esse devocional, você procurar esta enfermidade e você não encontrar. Sabe o que aconteceu? O dono de tudo está aí com você, trazendo cura, trazendo resposta. Quando terminar o devocional, que você procurar a enfermidade, não está mais. É hora de alegrar-se, de glorificar. E aí a Bíblia diz aqui, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Quem é este homem? Este homem é Jesus. O Jesus que está conosco. O Jesus que nos diz no dia de hoje qual o tamanho da sua fé. Coloque a tua fé em ação no dia de hoje. E chame Jesus. Chame Jesus para perto de você. Peça socorro a Ele. Tenha a sua fé aumentada no dia de hoje, porque Deus tem o controle. E aqui está a prova. Eles tiveram uma grande lição. E Jesus pergunta, olha o que é que diz aqui. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Jesus pergunta para eles, peraí, calma aí, aonde está a vossa fé? E eles ficaram com medo, eles temeram aquela palavra. E agora? Eles andavam com Jesus. E Jesus simplesmente pergunta, onde é que está a vossa fé?
Vocês podiam, era mesmo que estivesse dizendo, vocês poderiam ter colocado a sua fé em ação e ter dito a esse vento e a essas águas, pare em nome de Jesus, pare em nome de Deus, não era? Mas eles não tiveram, eles não conheciam ainda esse tamanho, talvez, ou fraquejaram, mas o importante é que Jesus estava ali. E o importante é que Jesus está aí com você também, como está comigo aqui. Louvado seja Deus. E disse, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Imagina agora o diálogo deles, que antes estavam desesperados, tentando se salvar, agora eles viram para os outros e dizem, que homem é este? Que homem é este que nós estamos seguindo? Olha só o tamanho do poder deste homem. Até os ventos e o mar lhe obedecem. E eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Este homem se chama Jesus de Nazaré, que veio a este mundo para nascer, crescer, fazer milagres, fazer o bem e entregar a sua vida na cruz do Calvário, derramar o seu sangue na cruz do Calvário para nos limpar dos pecados. Levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele, a Bíblia diz, o castigo que estava sobre ele. Já pensou? O castigo que era nosso foi para ele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Viu? Ele nos trouxe a paz para nos dar salvação, para nos dar o direito de morar com ele no céu.